A comunidade de ReZero explodiu com o lançamento do filme de Sekai Quartet, mais especificamente por causa de quem apareceu no filme e na side story que foi um bônus para quem viu as primeiras sessões do cinema. Mas o que poderia fazer essa catástrofe acontecer com a comunidade? Simplesmente o Roshin, sim, o famoso fundador de Kararagi. No filme ele dá várias informações, tipo a idade da Emília, fala que conhece o Subaru e outras paradas que eu não tenho muito como falar com tantos detalhes porque o filme ainda não saiu aqui pra gente e provavelmente só vai sair daqui 6 meses, então não dá pra falar disso, mas dá pra eu falar da side story que já foi traduzida. Ela tem só 13 páginas, então o resumo vai ser bem rapidinho, muito provavelmente. Primeiro vamos falar sobre o Roshin. A gente achava que ele era da Terra, igual o Flugel, porque como fundador de Kararagi, né, o cara criou o país. E a gente sabe que Kararagi tem muita coisa parecida com o Japão, muita coisa da cultura japonesa, o que fazia a gente achar que o Roshin deve ser do Japão, ele deve ter sido invocado 400 anos atrás igual o Flugel. Mas não, né, na side story a gente aprende que ele é do mundo de ReZero mesmo, e ele só era muito amigo do Flugel. Então todas as coisas japonesas que tem em Kararagi é só porque ele e o Flugel eram brothers. Uma das maiores teorias de todas que a gente tem desde o início foi desfeita porque eles eram bem amigos e é só isso mesmo. A única explicação que você precisa é essa. Bom, o Roshin fazia parte de um grupo. O mesmo que a gente vê as mãos lá no final do arco 6, que tem 6 pessoas, tem 6 mãos, e a gente tem revelado pra gente, pelo Roshin também na side story, quem que era esse grupo. Mais um mistério que vai pela janela só com o Roshin falando. O grupo era Sattla, Roshin, Flugel, Reiji, Farsali Lugnica e a Echidna. Exatamente, a Echidna fazia parte do grupinho da amizade. Apesar dela, não gostar da Sattla, ela fazia parte do grupo de amigos felizes e aparentemente ela gostava bastante da Sattla, pelo que o Roshin fala do grupo na side story. Elas pareciam ser até que bem próximas. Então fica aí um mistério, pelo menos. O que aconteceu pra mudar a opinião da Echidna? Claro que a Echidna pode estar só fingindo também, então sei lá. De qualquer forma, a gente já meio que sabia que a Echidna fazia parte do grupo, ou que ela pelo menos era amiga da galera, já que o Subaru lá no início do arco 6 fala que os testes da torre lembram bastante os testes da Echidna. Então ele deixou meio na cara que a Echidna teve ligação com a criação da torre. Voltando pra side story em si, ela é basicamente só o Roshin andando no meio do nada. Ele acordou perdido no meio do nada, abandonado. E ele tinha ido dormir ainda com esse grupo de amigos deles que eles estavam participando de uma viagem. Ele felizmente acordou ainda com o resto de comida e água que ele tinha na mochila dele, além da bengala dele, porque o Roshin é um velho de 40 anos que tem a perna cagada, então ele precisa da bengala pra conseguir andar rápido, senão ele não consegue andar direito, pernas frágeis. Mas o Roshin raciocina logo que ele não parece estar no mundo de origem dele, mas ele se pergunta onde que o resto do grupo dele foi parar, já que se ele foi teleportado pra um outro mundo esquisito, provavelmente isso aconteceu com o resto do grupo também. De qualquer forma, a gente acompanha nessa side story o Roshin andando por aí procurando alguma civilização, enquanto ele tenta sobreviver com o resto de comida e água que ele tem, até que ele encontra um rio e aí ele começa a beber água do rio e comer as plantas que cresceram em volta do rio. Então o cara fica até que bem nesse sentido, mas ele continua sozinho e sem ninguém. Mas a side story vai ser basicamente isso, o Roshin andando por aí e contando toda a plot de 400 anos atrás, conversando sozinho. Ele tá andando por aí no meio do nada e falando, nossa, e aquela vez que o Flugel fez tal, 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 e a Sattla fez tal, 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 e o Reiji fez tal, 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 porque eles são desse jeito. E aí ele tá basicamente contando tudo à toa. E ele começa a falar sobre como ele é muito pessimista, já que a perna dele é toda cagada. Sempre que ele tem que pensar que vai rolar alguma merda, ele começa a pensar sobre como a perna dele provavelmente ia impedir ele de seguir em frente. Basicamente ele pensa que se der alguma merda não dá pra ele correr com essas pernas cagadas. Mas ele menciona que do grupo de amigos deles de 6 pessoas, mesmo com essa perna cagada, ele é a segunda pessoa mais fácil de morrer, já que a pessoa mais desastrada, entre aspas, a pessoa mais provável de morrer do grupo deles era o próprio Flugel. A gente também vê ele comentando sobre o quanto ele é dependente de companhia, já que ele conta que há muito tempo atrás, quando ele tava sozinho, abandonado e sem ninguém, ele pensou em se matar por não aguentar a solidão. Mas ele foi salvo por alguém, que a narração dele dá a entender que foi a Sattla, que salvou ele dessa depressão profunda e trouxe felicidade e amizade pra vida dele, companhia. A gente vê ele descrevendo o grupo todo dele, falando sobre como a Sattla e o Flugel provavelmente ficariam tristes por estar vendo ele começando a ficar depressivo por estar sozinho de novo, e que eles ficariam muito preocupados com ele. Enquanto a Echidna e o Reiji provavelmente iam agir com indiferença, eles iam estar meio que cagando, não iam ficar muito preocupados, mas também não iam ficar felizes, nem eles iam estar cagando, enquanto o Farsali,
por ser parte da família real de Lugnica, ele provavelmente nem sabe como que é estar sozinho, então ele nunca ia conseguir entender como o Roshin se sente. Então ele continua falando mais sobre como o grupo inteiro deles era um monte de pessoas de bom coração, menos ele. Ele começa a falar sobre como todo mundo é muita gente boa, faz tudo, são altruístas, só uma galera legal e do bem, e ele dá um destaque a mais pra Sattla, que mesmo levando um fardo enorme do seu próprio destino, ela ainda assim era gentil com todos. Então ele sentia que era o que ele tinha que fazer também, já que ele tá num grupo de um monte de gente que é gente boa, ele deveria tentar ser uma pessoa altruísta também. Então ele continua dizendo que ele não achava que ele ia ficar de fora na metade da viagem, já que obviamente ele não tinha como prever que seria teleportado para um outro mundo do nada. Mas ele também disse que mesmo sem ele, o resto dos amigos dele com certeza vão concluir a missão deles, já que o objetivo dessa viagem que eles estavam fazendo era salvar o mundo. Inclusive o que dá a entender é que a líder do grupo era a Sattla. Mas enquanto ele ainda tá pensando sobre como ele sente falta dos amigos dele e de companhia no geral, um golem de pedra aparece na frente dele. Obviamente ele se caga todo, e no susto ele joga a bengala para longe. Então ele pensa, fudeu, vou morrer. Mas aí ele lembra de um conselho do Flugel. Lembre-se, quando as pessoas estão desesperadas, não é a violência que mata elas, mas sim o desespero. E esse é um conselho digno de um sábio. Mas aí o Roshin lembra que logo depois dele falar isso, o Reid escutou. E aí o Reid foi e deu uma surra no Flugel, que depois de tomar uma surra do Reid, retira o que ele disse. Lembrando dessa situação, o Roshin consegue ficar um pouco mais calmo e acaba até dando risada. Ele pensa sobre como a viagem com os amigos dele foi divertida, já que em todo tempo a viagem foi repleta de risadas. Eles estavam numa missão para salvar o mundo e mesmo assim eles ainda encontravam tempo para conseguir aproveitar um tempo juntos e dar risada. E por esse motivo ele não poderia deixar que aquilo acabasse ali com aquele golem. Extremamente determinado a fazer alguma coisa, ele olha pro golem e ele percebe, o golem tá prestes a esmagar ele. É a única coisa que aquele golem tava fazendo ali no meio do nada. Ele provavelmente só esmaga as coisas vivas menores do que ele. Roshin, mesmo determinado, é atacado pelo próprio pessimismo e percebe que não tem nada pra fazer mesmo. Mas então uma voz grita de longe pra esperar. O golem para e o Roshin fica assustado porque uma pessoa, né, uma silhueta passa na frente dele e para ali. Era uma garotinha. E aqui eu paro a narração completa da side story e eu passo de volta só pra parte resumida da side story. É a outra personagem nova do filme de Sekai Quartet, que aparentemente veio do universo de Konosuba. O nome dela é Pantagruel. Ela fala que ela é uma golem de forma humana que comanda os outros golems. E por isso que quando ela falou pro golem esperar, o golem parou de atacar completamente, porque ela manda nos golem tudo. Depois disso, ambos meio que fazem amizade ali, eles apertam as mãos, viram amiguinhos e tal. Eles batem um papo e até rola uma piadinha engraçada, né? Que a Pantagruel se apresenta e pergunta o nome do Roshin. E o Roshin, ao invés de responder, ele ficou... Então ela achou que o nome dele era... Mas depois o Roshin corrige ela se apresentando. O nome dele é Alec Roshin. Mas ele diz que ela pode chamar ele só de Alec, já que era assim que os outros amigos dele chamavam ele. A Pantagruel então diz pra ele ir pra casa dela com ela, já que ele tava ali sozinho no meio do nada e aquilo deve ser muito triste e solitário. O Roshin concorda e diz que ele tava mesmo muito solitário. Então ele aceita ir. Chegando lá na casa dela, ele descobre que ela é a única pessoa morando lá e que aparentemente nesse mundo que ele foi parar não tem nenhum outro ser humano. Então ele novamente começa a ser muito pessimista e a história, né, essa side story termina aí. Provavelmente porque deve ser a partir daí que o filme de Sekai Quartet começa, com eles provavelmente sendo teleportados pro mundo de Sekai Quartet e conhecendo todo mundo que tá lá. Mas é isso, essa foi a side story que quebrou a comunidade. Por que ela quebrou a comunidade? Porque tá todo mundo cansado do Tapei postar plot interessante e importante em side story, sendo que a história principal do arco 7 tá bem chata. E eu me recuso a falar qualquer coisa a mais sobre essa treta, porque eu odeio essa treta no geral. Eu acho que todo mundo só deveria ter reclamado quando rolou e calado a boca depois. Continuar reclamando só traz negatividade. Você fica infeliz reclamando o tempo todo, então reclama na hora e se puxarem assunto. Se me perguntarem, obviamente eu vou reclamar. Eu odiei que essas merda tá sendo inside story, sendo que o arco 7 tá uma bosta. Mas é o jeito, né? Eu não vou ficar reclamando por um mês por causa disso. Vai só me deixar infeliz. Isso é o máximo que eu vou comentar sobre essa treta inteira. É isso. Eu também não gostei, mas eu acho que tá todo mundo exagerando demais, reclamando tanto tempo assim sobre o bagulho. Mas é isso. Apesar de que essas informações estarem na side story de Sekai Quartet e no filme de Sekai Quartet ser uma coisa ruim, né? Não é muito legal que elas vieram disso e não da história principal. Ainda assim, a informação que a gente tá recebendo em si é bem legal. Eu gostei das informações, eu gosto de saber coisas novas. E é isso. A gente ficou sabendo coisas novas, então a informação eu gostei. Não gostei de onde ela veio. Inclusive, foi por isso que eu não teve vídeo semana passada. Porque se eu fosse fazer um vídeo semana passada, teria que ser sobre essa treta e eu não quero falar dessa treta. Eu quero que essa treta morra logo. Justamente por isso que eu só tô falando no finalzinho do vídeo que quase ninguém assiste.
Quartet. E é isso, vamos esperar a gente ter acesso ao filme de Sekai Quartet pra poder saber mais coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse resuminho aí, uma explicação breve sobre a tal da treta, pra eu não ter mais que falar sobre. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. O Tapei provavelmente deve voltar a postar os capítulos do Arco 7 em breve, então infelizmente esses vídeos muito brabos que eu fiz recentemente vão ter que esperar até o Tapei parar de postar novamente pra aparecer mais. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta o que você achou, o que você acha da side story, né? O que você acha do Roshin? Você gostou do Roshin? Você achou ele chato? O que você acha das informações novas que a gente teve sobre a Sátela, sobre o Flugel, a presença da Echidna nesse grupo, eles estarem num grupo pra salvar o mundo e tudo mais. Vejo vocês na semana que vem, é isso, falou!